Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje gostaria de falar de um tema aparentemente exótico, mas durante o percurso vocês compreenderão. Mulheres tirando a parte de cima do biquíni e, evidentemente, deixando pessoas enlouquecidas. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho acione o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente, porque é o teu comentário fixo que faz com que o nosso canal seja recomendado pela própria plataforma do YouTube. Então não deixe de fazer aí o teu comentário. Teu comentário fixo é o mais importante de todos. Então comente, não deixe de comentar. Esse canal tem dois objetivos principais, tem vários, mas dois são principais: convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Vamos entrar no debate público, sim. Vamos entrar através de canais digitais, de uma vez que não estamos nos grandes meios de comunicação. Podemos usar essas ferramentas digitais para falarmos com a sociedade. A sociedade não sabe, penso que tem muita dificuldade de entender quem é e o que é o professor, sobretudo no Brasil. Somos tratados de uma maneira, inclusive pelas próprias regionais. Às vezes a gente chega nas regionais para sermos atendidos e existe aquele olhar, né? Pô, já veio esse chato, ou esse chato de novo. Por mais que você passe ali por várias oportunidades e por mais que a pessoa te ache chato, você é o professor, você está indo ali para ser atendido em alguma necessidade. Você é pago para dar aula e eles são pagos para te atender. Eu não sei por que aquela encenação toda, às vezes, uma certa encenação de má vontade quando você vai. Mas isso não é um reflexo apenas das regionais ou das coordenadorias. É porque a sociedade não entende que o professor seja importante. Penso que dificilmente os médicos, quando eles vão nas suas regionais, nas suas instituições, nas instituições que o atendem, tratam daquela maneira. Porque a sociedade brasileira valoriza mais o médico. Tem até uma piada meio sem graça, né? Que o sonho das professoras é casar com o médico, né? É uma piada meio sem graça, mas talvez tenha lá seu fundo de verdade por causa da desvalorização da categoria, da nossa categoria. Mas existe uma desvalorização da categoria, da classe dos professores. E a gente está aqui para oferecer crítica a esse tipo de comportamento. Também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, o eu e eles fácil das redes sociais, o eu e eles fácil, o nós contra eles contra mim, tomou conta, parece, do cenário político do mundo, né? Sobretudo nas Américas. Ou ele ou aquele, ou aquele ou ele, ou isso ou aquilo ou isso, né? Então, e isso no Brasil também. Bolsonaro ou Lula, Lula ou Bolsonaro. Porque nós vamos nos comportando como consumidores nas redes sociais e a tecnologia que baliza a tecnologia da informação é binária. E nós vamos caminhando dentro dessa navegação e os algoritmos vão nos orientando de forma binária, ou isso ou aquilo ou isso, como se a natureza fosse toda binária. De vez em quando aparece não, mas a natureza é binária. Alto e baixo, mas entre o alto e o baixo não existe nada, não existe nenhum intermediário. Ou é claro ou escuro, mas entre o claro e o escuro não existe nada. Entre o preto e o branco não existe nada, só existem essas duas cores. Então, nós nos comportamos como se toda a natureza fosse binária. Não, e o binarismo, ele nos limita intelectualmente. Então, o nosso canal está aqui também para oferecer essa crítica, para oferecer reflexão, análise, crítica, para que nós possamos caminhar
avançar, construir etapas do conhecimento. Etapas do conhecimento crítico. Porque o conhecimento é humanizador. A ignorância é desumanizadora. A ignorância é coisificante. Mas quando nós conhecemos, quando nós valorizamos o saber, isso nos humaniza. E nos humaniza muito. Ok? Então vamos ao tema de hoje. Eu assistindo uma novela do início da década de 80, Água Viva, acho que era essa novela mesmo, isso, Água Viva. E num determinado momento, as meninas que faziam as princesinhas da novela, Glória Pires, se não me engano, Lucélia Santos, e na praia estava Cadu Moliterno como galã, talvez Fábio Júnior também. E num determinado momento as meninas falaram: vamos fazer topless? E começaram a tirar a parte de cima para as caras, né? E os rapazes boquiaberto, oh! E eu vendo de fora, falei, vou ver um peitinho pela primeira vez na televisão. E só que o peitinho não apareceu. Mas se bem que já tinha naquela época uma tal de sala especial que dava na TV, na antiga TVS, sexta-noite, que de vez em quando aparecia lá algumas cenas para o nosso delírio, né? Mas não apareceu. E nessa época, e até pouco tempo atrás, ou até mais ou menos idos da década de 90, início dos 2000, as cenas de nudez eram muito raras. Ou seja, não é que eram muito raras, elas eram mais raras. Existia uma dança do acasalamento mais demorada até que a nudez viesse a se manifestar. Não que ela nunca viesse rápido, às vezes ela vinha muito rápido, às vezes não. Mas nós tínhamos uma dança maior do acasalamento até a nudez se manifestar. Até porque a nudez, sobretudo se tornando pública, era uma coisa mais relacionada a atrizes, a pessoas que de repente ficavam famosas e eram convidadas para posar na Playboy, e depois isso foi considerado não politicamente correto, a Playboy começou a ser mais vilipendiada. Hoje em dia não há mais aquela moda de ficou famosa, vai para Playboy, ficou famosa, vai ficar pelada na Playboy. Existia esse tipo de cultura até pouco tempo atrás, até os idos da década de 80, 90, depois isso foi acabando e eu nem percebi. Esse dia que eu vi um filósofo que eu gosto muito, o professor Paulo Giraldelli, falando do fim desse ciclo da Playboy, eu falei, é mesmo. As mulheres ficam famosas e não vão mais tirar a roupa na Playboy. Mas na geração Playboy existia aquela coisa de todo mundo ficar esperando o momento da nudez aparecer. O momento de fulaninha tirar a roupa. Eu quero ver. E as pessoas já ficavam imaginando. E a Playboy se utilizando desse imaginário, fazia a valorização ainda mais das fotos quando elas saíam. E evidentemente que isso rendia lucros, né? Porque os patrocinadores estavam ali também para se aproveitar dessa oportunidade. Mas era o tempo da geração Playboy, onde as nossas relações com a realidade eram mais analógicas. Elas não eram digitais ou tão digitais como hoje. E toda vez que nós inventamos uma tecnologia, nós criamos um novo homem. Se nós inventamos uma tecnologia, nós vamos mudar em todos os sentidos por causa dessa tecnologia. Inclusive, nossa vida sexual mudou e mudará. Porque criamos tecnologias, criamos um novo homem. Nós também somos criadores de homens e criadores de nós mesmos. Uma tecnologia, uma vez criada, um novo homem aparece. Um era o homem antes da Revolução Industrial. Outro homem aparece na Revolução. Um homem que vive para a produção. Produção, lucro e consumo. Produção, lucro, consumo, produção, lucro, consumo. Toda moral e toda ética é mais ou menos em torno da produção, o lucro e do consumo.
Quem não trabalha, não come. Essa frase já era bíblica. Mas na Bíblia tinha outra conotação. Não era uma sociedade industrial que existe, que erigiu com duas classes, com duas categorias, o proletário e o capitalista. Então, dentro dessa era analógica, as relações com a sexualidade também eram analógicas. O analógico tem etapas. Por mais que haja tecnologia no analógico, as etapas do analógico são mais demoradas. É diferente do digital, onde nós clicamos e aparentemente o mundo se mostra para nós. Então, esse tempo da mini saia, esse tempo do topless, era um tempo que, por mais que a nudez aparecesse, ela estava dentro de uma aura de curiosidade que talvez não exista agora. Por quê? As nossas relações com a realidade na era digital são mais diretas, são diretas. Clicou, é como se o mundo aparece. Isso tem afetado, né, diretamente a nossa consciência. Porque, inclusive na esfera sexual, quando nós falamos algo em relação a alguém, como nós falamos algo em relação ao corpo de alguém, esse alguém sente que, usando aqui um termo aparentemente escuro, não, a pessoa sente como se o seu clitóris fosse tocado, porque falou a mim, ou seja, me acessou, digitou, conexão direta com todas as partes pudicas do corpo. Então, eu tenho falado sobre isso porque isso tem me ocupado, isso tem me preocupado, isso tem gerado uma série de interpretações equivocadas, inclusive sobre as intenções, e o ambiente escolar também está sendo chafurdado por esse tipo de ameaça imaginária. Porque é um imaginário. A ideia de que nós temos conexão direta com as coisas é uma ideia que aparece no mundo digital que não é necessariamente real. Porque o real e o virtual fazem parte de uma dança dual muito presente hoje. Até que ponto algo é real e até que ponto algo é virtual? Porque quando a nossa tradição era analógica, nós caminhávamos mais lentamente em busca do real. E quando nós caminhamos mais lentamente, eu desconfio que existe também a possibilidade de cumprirmos etapas. E ao cumprirmos etapas, é como se nós entendêssemos os processos que nos levaram ao cumprimento dessas etapas. Mas evidentemente que isso vem sendo descontinuado com o tempo, né? Porque quando nós, por exemplo, inventamos a indústria e depois o Fordismo foi implementado, o trabalhador trabalhava na esteira e vamos supor que tivesse sendo construída uma bicicleta. A bicicleta ia passando, um colocava a roda, a bicicleta ia passando, outro colocava o parafuso. Isso nos aliena da produção, da cadeia produtiva de um modo geral, diferentemente da era mais artesanal, onde o trabalhador tinha todo um contato com a produção quase como um todo. A indústria traz essa descontinuidade, né? E a indústria coisifica as coisas e coisifica a vida. A crítica de Marx também foi em torno disso. A coisificação da vida, a coisificação do outro. E o outro também se torna coisa. O outro só tem valor se ele produzir. O outro só tem valor se ele der lucro. O outro só tem valor se ele trabalhar. Se ele não trabalhar, mesmo que ele estiver desempregado, ele está cometendo um crime. Talvez esteja cometendo um crime. Como assim uma pessoa não vai produzir nada? Não vai fazer nada? Não vai transformar a natureza em coisas? Então, se está andando na rua, crime de vadiagem. Prende esse vagabundo.
que está andando na rua aí sem produzir um parafuso, sem produzir um prego, sem produzir uma cadeira. Então, ou seja, se eu não produzo parafuso, prego e cadeira, então eu valho menos que o parafuso, que o prego e que a cadeira. Né? Eu valho menos. Aliás, uma das críticas é essa também. A crítica ao capitalismo também é isso. O capitalismo tem como orientação a acumulação do capital. E quando o indivíduo... Às vezes as pessoas falam eu sou capitalista. Quando uma pessoa diz eu sou capitalista, ela não percebe que ela está falando que o capital está sobre o humano. Por isso sou socialista. Porque eu entendo que a sociedade, quando a nossa visão se volta mais para a sociedade, nós humanizamos mais as nossas relações com a realidade. E eu não estou falando de socialismo no sentido comunista. Até porque não vai haver nenhuma revolução socialista, não vai haver nenhuma revolução comunista no mundo. Eu sou socialista no sentido de que o socialismo me orienta, me inspira a verificar no humano o maior valor, uma vez que o capitalismo tem no capital o seu maior valor. Por isso é que, durante a industrialização, a partir da industrialização, os governos começaram a pensar no biopoder, no cuidado para com o bem-estar do trabalhador para que ele pudesse produzir na indústria. Agora está havendo um perigo. O trabalhador não está mais dentro da indústria. Então, vários países do mundo, tudo bem que a pandemia deu uma recuada nisso, mas vários países do mundo já pensaram recentemente em retirar direitos para que o trabalhador não tivesse acesso àquele salário indireto do serviço público. Porque agora o trabalhador não está mais no chão da fábrica, ele não é mais aquele operário, ele está no entorno da indústria. E se ele não está dentro da indústria produzindo, por que cuidar da saúde desse trabalhador como cuidávamos no passado? Isso é uma preocupação de muitos especialistas. Coisificamos as coisas, coisificamos a relação, coisificamos o sexo, coisificamos a realidade. Antigamente, reis se casavam por causa de alianças consanguíneas. Né? Pessoas do povo se casavam porque faziam parte daquele grupo social. Com o tempo, né, com a industrialização, com o foco na produção, no lucro e no consumo, passamos também a nos relacionar com outras pessoas por causa do que elas têm e do que elas podem nos oferecer. Então, de repente, eu até li um livro muito interessante, Como Fazer Qualquer Pessoa Se Apaixonar por Você. Então, esse livro analisa cientificamente as atrações, né? E esse livro ele diz também que, interessante, o amor, muitas das vezes, ele é uma mesa de negociações. Então, de repente, a menina é linda, maravilhosa, corpo escultural, 18 aninhos. O sujeito tem 60 anos, é gordo, é careca, não é bonito, mas ele tem o prestígio. Esse casal se ama, segundo essa especialista, sim. Porque a beleza dela e o prestígio dele empatou a relação. O problema é ela perder a beleza, o problema é ele, de repente, perder a fortuna. Porque aí o jogo fica desempatado. Né? Então é muito interessante como nós entramos nessa era produtiva, analógica, e fomos adquirindo hábitos, e a mudança da tecnologia fez com que os nossos comportamentos também mudassem. Nós criamos um novo homem em torno dessa industrialização, em torno da produção digital, da produção analógica na indústria. Agora somos pessoas que nos relacionamos com os outros e com as coisas mediante a produção. E isso infestou a sociedade quase que de um modo geral. Né? Antes da era capitalista, antes do século XVI, por exemplo, na Idade Média, os bens eram muito escassos. Então existia a ideia de que fica tranquilo, Bob, no céu você vai ter uma mansão maravilhosa, na vida eterna. Aqui não. De repente chega o capitalismo endossa também
a industrialização, e na industrialização você já passa a ser abençoado porque você tem. Então, às vezes, você passa na rua, vê um sujeito com um carrão escrito carro abençoado. E é engraçado que no Evangelho diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos porque Jesus Cristo morreu por nós. Se o carro é abençoado, é como se Jesus Cristo tivesse morrido pelo carro também, né? Então, olha como as nossas relações mudam e a nossa vida. A nossa vida relacional, nossa vida, nosso sexo mudou. Por quê? Porque ele é atravessado pelos interesses da produção, do lucro e do consumo. Nos relacionamos com pessoas também porque elas nos dão esse tipo de prestígio. E quando eu estudava em Barra do Piraí, num colégio chamado Medianeira, eu tinha uma condição de vida boa, mas não era um dos mais ricos da escola e ainda era negro. Muitos poucos negros na escola, uma escola bem conceituada, né, onde a elite da cidade estudava e estuda, penso eu. E nesse colégio, eu lembro que a gente, na infância, todo mundo era amigo. De repente, quando nós começamos a crescer, os grupos já foram se formando, os grupos dos lugares de pessoas que moravam na Rua do Tênis, que era uma rua mais de pessoas mais abastadas. Existia um interesse das pessoas de fazer mais amizade com as pessoas que moravam na Rua do Tênis. Quem morava no Areal já era mais discriminado. Um mora no Areal. E as amizades, elas giravam em torno de... esse aí, a gente vai ser amigo dele, porque ele é amigo de fulano de tal, que o pai é dono da indústria tal, da indústria tal. Então, em Barra do Piraí, eu acho que Barra do Piraí é o coração desse tipo de cidadezinha para as pessoas olharem os outros pelo que tem. Acho que não existe nada no mundo parecido. Até um amigo meu na época fez uma pesquisa, falou que o barrense rico investe em propriedades. O barrense de propriedades, fazendas, enfim, imóveis. O barrense médio, carro, e o barrense mais pobre, ele investe em roupa. Evidentemente que isso foi na década de 90, isso pode ter mudado, não? Então, se o cara era pobre, ele fazia o possível para comprar uma roupa numa boutique cara, né? Na época era a Dani, né? A boutique era a Dani na época. Então, e as nossas relações? E o nosso sexo mudou, o nosso sexo passou a ter atratores diferentes, atratores diferenciados, atratores de poder que não haviam no passado, porque a produção, o lucro e o consumo atravessaram a nossa vida. E hoje entramos na era digital e nessa época tínhamos símbolos dessa nuance, dessas nuances analógicas das atrações, a mini saia, o topless, como eu falei, citei aqui na novela. Ficávamos curiosos esperando a atriz tal sair nua na Playboy. Agora a nudez já não tem mais o caráter analógico que tinha no passado. Agora ela é digital. E ela é digital e as pessoas anônimas entendem que o que é universal é a vida dela, é a vida pessoal dela. Estamos, como diz Byung-Chul Han, pornograficamente expostos na rede, mostrando tudo que tem direito, né? Mostramos nosso bebê, nosso neném, mostramos nosso bolo, mostramos nossa comida, mostramos tudo, porque estamos pornograficamente expostos na rede. E essa pornografia, ela é mais do que a exposição do privado, ela é a exposição do íntimo. Agora que eu percebo que até a era analógica, era o privado que era exposto. Agora é o íntimo que é exposto. E várias meninas que fazem parte, que não são famosas, fazem questão de se mostrar explicitamente, pornograficamente na rede, como se isso fosse glamouroso. Como se isso fosse glamouroso. Ou seja, a era digital mudou o nosso comportamento e agora nós nos vemos. Nós somos a sociedade do selfie, né?
Tudo parece que tem que ter o nosso rosto. Vamos conhecer as Cataratas do Iguaçu, selfie. Vamos conhecer a Torre Eiffel, selfie. Ou seja, vamos conhecer o Cristo Redentor, selfie. Ou seja, tudo tem a nossa cara. E a pornografia é isso, né? É a exposição do que nós somos para o mundo, como se nós, através do que nós somos, capturássemos todas as coisas do mundo em nós. Então, a cada dia que passa, nós expulsamos o outro, mas expulsamos o outro para dentro de nós, transformando o outro em nós. E quem é o sujeito da nossa relação, inclusive sexual? Nós mesmos reproduzidos, né? Byung-Chul Han faz uma crítica que talvez ele esteja correto. Hoje em dia há uma corrida muito grande para a homossexualidade, porque é como se o homem buscasse um ele, que é um outro homem, e uma mulher buscasse uma mulher que é uma outra ela. Porque o outro que é diferente, esse é desafiador. O outro é desafiador. Então talvez uma das corridas em busca da homossexualidade, talvez esteja aí. E agora vai aparecer talvez os politicamente corretos. Que é isso? Preconceito! Não, gente. Não é preconceito. É uma crítica feita por Byung-Chul Han, que eu acho também bastante pertinente. Então é isso aí. Né? A cena ficou para trás lá nos idos do início da década de 80, as meninas fazendo topless da novela, nós ficamos curiosos, mas agora mudou tudo. Agora estamos na era digital. Clique aqui para obter orgasmo. Clicou, o orgasmo aparece, mas não é bem assim. E dentro